conversar isso dentro de sala, né? Sobre o que o futuro da educação física, o futuro do movimento, o que a gente pode aguardar disso, né? E acho que nada mais propício do que esse momento, que a gente está dando um restart na vida, né? A gente está começando de novo, trazendo para dentro, literalmente, um novo olhar, uma nova percepção de vida. E aí a proposta de hoje é a gente realmente fazer essa troca, né? É realmente parar para refletir em como vamos sair agora, em como vamos sair dessa pandemia, enfim, dessa doença, e o que a gente espera no futuro, né? E aí, gente, eu quero que vocês hoje, a gente faça, imagina que a gente está em círculo, né? Então vamos tentar debater, quem quiser abre o microfone, não quiser falar no chat, é até melhor, microfone aberto, falar, interromper, discutir. Eu acho que o conteúdo que eu vou trazer hoje, ele vai ser bastante incômodo para vocês. Vai ser bastante, não vou dizer chocante, mas vai ser bastante, vai catucar ali, talvez, algumas crenças que a gente tem, né? E a primeira crença que a gente tem, e a educação física tem muito, é a crença técnica, né? A gente pensa que a gente vai ficar melhor profissional, a gente vai ser um melhor profissional se a gente tiver um domínio técnico. E essa é a primeira crença que vai cair. Aliás, já era para ter caído, né? Por que a técnica é mais importante? A gente está vivendo, e eu vou usar sempre os exemplos que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma época que eu vou te perguntar, o que adianta o conhecimento técnico que você tem agora, neste momento? Você é o maior entendedor de fisiologia humana do planeta. O que isso te adianta neste momento? Muito pouco, né? Muito pouco. Para não dizer nada, né, Ingrid? Você é o cara que mais saca de treinamento desportivo, biomecânica, bioestatística do planeta. O que isso vai te melhorar? Quase nada. Por quê? Porque as competências técnicas, elas hoje estão sobrepostas, ou seja, estão ultrapassadas pelas competências interpessoais. Agora, o que adianta para você hoje você ser uma pessoa que tem autocontrole, autoconhecimento e liderança emocional? Será que a gente precisa dessas qualidades hoje, agora, para o momento que a gente está vivendo? Será que a gente precisa de autocontrole? Será que a gente precisa de liderança emocional? Pois é. Ou seja, as competências interpessoais, as competências pessoais, as competências relacionais, elas vão ditar os negócios. Na realidade, elas já ditam os negócios, mas a gente tem um apego, quase uma adoração à competência técnica. A gente acha que os caras que sabem muito, e aí a maioria de vocês, a gente foi criado para isso, né? A pensar que eu ter sucesso é eu fazer uma pós em fisiologia. Eu ter sucesso, eu vou ser muito bom se eu fizer um doutorado, né? Não, a parte técnica, ela não é a mais importante, porque ela é o segundo passo. O primeiro passo é a relação de pessoa para pessoa. E também a empatia, né, Paula? A empatia é uma dessas competências interrelacionais, as competências pessoais. Então, gente, esse profissional do futuro, ele não vai ser um cara técnico. Ele vai ser um cara que tem muito
para entregar no emocional das pessoas. Esse vai ser um cara que ele vai entender muito de gente. Ele vai entender muito de relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que desapegar é achar que uma pós-graduação em fisiologia vai mudar a sua vida. Não, não vai. Uma pós-graduação em fisiologia provavelmente vai te fazer uma única coisa: gastar 18 parcelas de R$399. Mais nada. Porque o mercado não absorve um pós-graduado em fisiologia pelo simples fato dele ser pós-graduado em fisiologia. O mercado não vai absorver um pós-graduado em biomecânica por ele simplesmente ser pós-graduado em biomecânica. O mercado ele vai absorver um profissional independente do conteúdo técnico. Esse cara pode não saber montar uma série. Esse cara não pode ser, ele pode não saber que o supino trabalha o peitoral. Mas esse cara, ele é agregador. Esse cara, ele traz o grupo de pessoas com que ele se relaciona. Ele traz para dentro dele, ele consegue liderar. E esse cara faz a diferença na vida das pessoas. E aí eu estou trazendo para o nosso mundinho, mas isso em qualquer profissão. Então, se você pensa que a competência técnica ela é importante, esquece. O profissional do futuro, ele primeiro vai ser um cara que tem relacionamento. Segundo, a gente passou a vida inteira reclamando das blogueiras fitness. A gente passou a vida inteira reclamando que elas iam para a internet para passar exercício. E do dia para a noite, a educação física toda foi para a internet passar exercício. Só que as blogueiras já tinham 500 mil seguidores na frente. As blogueiras já tinham luz, já tinham um background, um fundo legal, sem ser esse fundo aqui, ó, de livro, de caixa de tênis, um ambiente preparado. E o professor chegou lá para fazer sua live completamente com a roupa qualquer uma, o short azul com a blusa verde, a parede atrás cheia de reboco, e a gente foi para a internet. E o que aconteceu? Não durou 2 semanas. Vocês já perceberam que as lives, todos os profissionais que vocês conhecem, todos foram para a internet fazer live de exercício. Fazer a mesma coisa que as blogueiras fazem, mas a gente perdeu de goleada. Foi muito feio, porque as blogueiras sabem fazer. E não importa se ela tem a técnica, ela tem a imagem. Aí alguém acabou de escrever aí. Ela tem a imagem. Além dela ter a imagem, ela já estava fazendo. Então ela tem uma coisa chamada know-how. Como fazer. E aí a gente perdeu de goleada para as blogueiras. O que aconteceu? A educação física tirou o time de campo e as blogueiras se fortaleceram. Essa é a realidade. Segunda realidade. Não tente fazer aquilo que você não sabe. Não tente fazer aquilo que você não sabe. Você pode errar, você deve errar, mas erre pequeno. Erre com uma pequena amostragem de pessoas. Não vai para a internet se expor. Não abre uma live sem saber para quem você está falando, né? E a gente viu isso acontecer demais. Tem outra coisa, falando das lives. Os profissionais de educação física descobriram um pouquinho tarde que as lives não enchem barriga. Que fazer live não vai pagar as contas dele no final do mês. Muito pelo contrário. O que o Sandro falou aqui? O futuro vai ser só blogueiro simpático sem saber nada. Não, Sandro. Muito pelo contrário. O futuro vão ser pessoas que têm muito conteúdo e pessoas que entendam que esse conteúdo faz a diferença na vida das pessoas. E aí é onde a gente vai ganhar dos blogueiros. É o terceiro passo. A gente unir as competências
relacionais e as competências técnicas. Então, quando a gente... Eu acho que eu já falei isso quando a gente teve uma aula presencial. A gente está num oceano de conhecimento. A internet, ela dá para a gente a possibilidade de conhecer tudo sobre tudo. A gente pode saber tudo. Mas esse oceano de conhecimento que a gente tem um palmo de profundidade. É raso. Né? É raso. A gente não tem profundidade de conhecimento porque a gente não procura. A gente é bombardeado por informações o tempo inteiro e simplesmente não procura saber a fonte das coisas. A gente não procura aprofundar o nosso conhecimento. E aí esse profissional do futuro, Sandro, esse cara, ele vai saber, ele vai aprofundar o conhecimento dele. Só que à medida que ele aprofunda o conhecimento dele, ele se relaciona. E quanto mais profundo fica esse conhecimento, mais profundo é o relacionamento. E aí a metáfora com uma raiz não é mera coincidência. A raiz, quanto mais profunda, mais ela abre. E aí o que acontece? Quanto mais profundo, mais aberto, mais firme. Então o profissional que vai saber o conteúdo técnico dele de uma maneira profunda, e aí vai a terceira crítica para vocês. Aprofundem-se. A mesma maneira, o Lindbergh falou, a mesma proporção que tem pessoas sem formação que não sabem nada, infelizmente, essa mesma proporção de pessoas que têm um diploma na mão e também não sabem nada. Então, aprofunde o seu conhecimento. Saiba o que você está falando. Estude e se relacione. O profissional do futuro, ele vai ser um cara que ele vai usar tecnologia. E aí, a gente não precisa ter a menor dúvida que os aplicativos que estão sendo difundidos por aí, de prática de exercício, a gente não precisa ter a menor dúvida que eles vão ficar. Que as pessoas vão usar esses aplicativos. E pasmem, eu vou procurar aqui, eu vou botar esse link aqui enquanto eu estou falando com vocês. Deixa eu só procurar ele aqui. Pronto, fácil de achar. Vou botar esse link aqui para vocês, só para vocês. Eu não tenho a menor dúvida que isso aí que eu coloquei no lado vai ser uma tendência que vai ficar. As lives desastrosas dos profissionais de educação física no início da pandemia resultaram nisso. A Smart ela já tinha preparado todo um mercado digital, todo um produto digital já pronto em uso, ele simplesmente botou para o jogo. E aí o cara que treinava com os profissionais da academia deixou de treinar com o profissional da academia para ir para o aplicativo da Smart, que é muito mais amigável, muito mais bonito, é muito mais fácil de você mexer. E aí vai a dor. Tem mais técnica do que o professor. Porque o professor, a maioria, e eu não estou falando isso de orelhada, eu observei muito o mercado nesse início dessa pandemia, a maioria dos professores fez exatamente a mesma coisa que a blogueira faz. Ficou pulando na frente de uma câmera sem dar qualquer explicação, qualquer coisa do que ele estava fazendo. Passando polichinelo, salto, flexão e abdominal à torta e à direita, sem dizer para quem se aplicava, qual a intensidade, qual o nível de pessoa que poderia fazer, qual a diferença de amplitude de movimento, de velocidade que deveria ser aplicado individualmente. Ou seja, fez a mesma coisa que a blogueira faz, a mesma coisa, só que a blogueira faz muito melhor que você. A blogueira é muito mais bonita, a blogueira tem um corpo muito sensacional, né? Então, a gente precisa se remodelar, né? Daniel, vou te falar, cara, e aí eu falo isso para vocês, né? Eu acho que
a gente tem que se colocar como base, nos primeiros 15 dias, nos primeiros 10 dias da pandemia, nos primeiros 10 dias da pandemia, eu fiz o meu faturamento mensal, nos primeiros 10 dias da pandemia. Detalhe, eu devolvi todos os pagamentos do meu estúdio para os clientes. Eu cancelei o pagamento no segundo dia, quando fechou tudo, acho que foi na terça ou quarta-feira, não lembro. No outro dia eu fiz um vídeo, expliquei para elas e fechei. Devolvi todos os pagamentos. Em 10 dias eu fiz o dobro. Quer dizer, eu fiz o meu faturamento. Agora, com 30 dias, eu fiz o dobro do meu faturamento mensal. Por quê? Porque eu não fui por esse caminho. Eu não fui por esse caminho. Todo mundo foi por esse caminho porque não estava preparado. As pessoas simplesmente não tiveram opção e foram para um comportamento de manada. Eu vou, todo mundo vai. E aí eu vou fazer a mesma coisa que a blogueira faz. E ficou horrível, ficou feio, ficou chato. Né? Então, esse profissional do futuro, ele vai saber trabalhar com a tecnologia. Vou dar um exemplo. Aqui no estúdio, eu tenho um aplicativo que ele mensura, deixa eu ver se eu acho ele aqui, e eu vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pam, 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 pam. Esse Nazareno chegou a Jerusalém só para trazer o caos. E você? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente. Aí eu mostro para vocês. Eu acho que eu não vou achar. Acho que eu não tenho ele aqui. Deixa eu não vou achar ele aqui não, gente. Uma pena. Não vou achar aqui. Enfim, eu tenho um aplicativo que ele, enquanto as minhas clientes estão treinando, né, no estúdio, ele lê a frequência cardíaca, coloca uma zona de intensidade, né, ele faz esse parâmetro, eu ajusto o parâmetro de intensidade, então ele diz qual é a intensidade que a cliente está treinando por cor, me dá a frequência cardíaca máxima, né, o percentual de frequência cardíaca máxima dela, frequência cardíaca real e quantas calorias está queimando. Ok. Então, eu tenho essa tecnologia para prescrever atividade física. Então, está disponibilizado no meu estúdio, todas as minhas clientes têm essa tecnologia na mão delas, elas fazem, né, a atividade com muito mais segurança, então eu consigo atender sem problema nenhum, cardiopata, hipertenso, diabético, com pessoas com arritmia cardíaca, enfim. Só que, além disso, né, durante a pandemia, o aplicativo ele fez um upgrade que eu conseguia fazer, né, a mesma coisa que elas fazem presencial, porque elas precisam estar conectadas, né, a um dispositivo que joga essas informações para uma televisão que eu vou acompanhando, né, presencialmente. O aplicativo ele fez um upgrade que mandava direto do celular das clientes para a minha central, para o meu, né, pro site, né, uma página que eles criaram, e eu conseguia controlar uma aula ao vivo, eu conseguia controlar a frequência cardíaca de cada uma que estava treinando em casa. Então, olha a diferença do que você ficar pulando na frente de uma câmera fazendo polichinelo sem qualquer tipo de preparação. A mesma qualidade de treino que eu estava dando para as minhas clientes aqui no estúdio, eu estava entregando essa qualidade online, com a pessoa em casa e eu prescrevendo atividade aqui. Tudo que for automatizado, tudo que puder ser automatizado, vai ser feito por uma máquina, muito em breve. Então, a gente não precisa se apegar a prescrever mais exercícios. A gente não precisa se apegar mais a isso. Eu vou tentar mostrar aqui minha tela um segundo aplicativo que eu uso para treinar minhas alunas.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. É esse aplicativo. Esse aplicativo, eu tenho aqui a possibilidade, ó, eu montei esse treino aqui para minha aluna. Deixa eu voltar nele. Tá? Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Aqui, ó. Tá aqui o treino. Esse treino aqui, a cliente recebe no aplicativo dela. Eu que montei, tá? O aplicativo ele tem vários treinos. E aí ele mostra qual o exercício que eu tenho que fazer e qual a repetição. Isso aqui eu que montei, tá? Não vem pronto. Ele tem vários prontos, mas esse aqui eu montei. Então a pessoa ela coloca o telefone e vai fazendo o exercício. Ou seja, a tecnologia ela tem que ser a nossa aliada, ela não tem que ser nossa inimiga. A tecnologia ela está presente nas nossas vidas. E é inadmissível que daqui para frente a gente não entenda de tecnologia. E aí, gente, entender de tecnologia não é saber fazer live no Instagram. Entender de tecnologia não é ficar olhando o seu Facebook achando a oitava maravilha do mundo. Não, não é isso. Entender de tecnologia é entender desse aplicativo aqui que a gente está usando, o Google Meet. Eu já usava ele nos meus cursos e estou usando muito mais agora, usando ele praticamente diariamente. Eu uso ele agora para dar as minhas aulas no estúdio. E é saber usar esse aplicativo, é saber usar isso, é saber como fazer. Né? Não adianta você ter, olha a importância, o conhecimento técnico e não saber como fazer. A gente precisa saber como fazer. E aí, esse profissional do futuro, ele vai unir conhecimento técnico, ele vai unir as competências relacionais e ele vai unir a tecnologia. Esse cara, ele vai ser capaz de trabalhar com a análise de dados e entender como as pessoas em volta dele se relacionam. Esse cara ele vai ser capaz de entender o problema da pessoa. Não é o problema físico, não é o problema postural, não é o problema de desvio muscular, não. É entender a real necessidade daquela pessoa relacional. Por que ela está praticando atividade física? Por que ela quer fazer atividade física? E a gente está perdendo uma grande oportunidade nesse momento. Porque nenhum profissional de educação física, nenhum profissional de educação física hoje tem feito um trabalho ressonante, ou seja, tem dado voz, tem encontrado eco nas redes sociais para falar da importância da atividade física na saúde mental das pessoas. Sabe quem fala isso? O Drauzio Varela, o Bem-Estar, o Datena. O Bolsonaro falou disso, que ele era atleta e só pegou uma gripezinha. Então a gente não consegue falar, cara. A educação física não consegue falar isso. A educação física não consegue mostrar essa realidade tão latente porque a gente não tem preparo técnico suficiente. E aí vocês querem reclamar da blogueira? Como é que a gente vai reclamar da blogueira se a gente não tem capacidade técnica suficiente para entregar esse produto? A gente a profissão como um todo, a gente não tem profundidade de conhecimento para entregar o básico. Porque a gente está preocupado, em primeiro lugar, saber da técnica, da técnica, da técnica. E simplesmente esquece que o relacional, a gente esquece. Que o motivacional, e motivacional não é o uhul, não. Motivacional é o que leva as pessoas a entenderem, a se movimentarem, a buscarem uma qualquer outra coisa.
tá? E eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, eu vou abrir uma tela para vocês, para a gente entender um pouco sobre essas necessidades humanas. Deixa eu procurar aqui. Uma outra coisa, né, que a gente precisa entender, gente. A gente procura, como é que eu posso dizer? Deixa eu só abrir aqui, senão eu vou me perder. Deixa eu achar aqui. Nunca. O que devo fazer com Jesus, o Messias? Eu achei a imagem, mas ela tá grande. Eu vou abrir, enfim, dá pra gente fazer aqui. Deixa eu puxar. 80% relacional, 20% técnico. Boa, Lucão. Quase isso. É o caminho. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Dá um joinha aí. Estão conseguindo ver a tela aí, ó? Estão conseguindo enxergar a tela? Dá um joinha aí. Quem está estiver vendo. Beleza, show de bola. Maravilha. Então segue o jogo. Já viram essa pirâmide? Eu falei dessa pirâmide para vocês uma vez, né? É a pirâmide das necessidades de Maslow. E aí eu estava falando, gente, não tenham vergonha de pesquisar aqui, ó. O Google. Gente, o Google, ele é a maior fonte de informação que a gente tem. Ele é o nosso HD externo. A gente vive uma era que a gente não precisa saber as respostas. A gente só precisa saber as perguntas, porque as respostas o Google tem pra gente. Isso não é ruim, isso é excelente, porque você não precisa fazer um arquivo de respostas. Você precisa aprender a desenvolver perguntas. Então, usa a ferramenta a seu favor. E usar a tecnologia é isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas na maioria das aulas que eu tenho dado, principalmente as aulas, essas aulas online, eu uso muito o Google. Eu não faço apresentação de slide bonitinha, com definição técnica, de blá blá blá. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês... Eu quero instrumentalizar vocês. Eu quero que vocês entendam e consigam fazer. Eu não quero que vocês sejam meros depósitos de conhecimento. Até porque a gente não consegue absorver conhecimento na proporção que a gente está entregando atualmente. Eu quero que vocês sejam questionadores. Eu quero que vocês entendam a maneira que eu vou me relacionar com a tecnologia e como eu vou perguntar. Isso é o mais importante. Aprender não é mais saber as respostas. Aprender é saber fazer as perguntas. Então vamos lá. Eu perguntei para o Google a pirâmide de Maslow, né? E isso aqui é muito atual. Inclusive eu coloquei no meu Insta. Há um tempinho sobre essa pirâmide de Maslow. E essa base da pirâmide, né? Eu tenho na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, as necessidades de respirar, de comer, de beber, de sexo, de homeostase, né? E depois eu tenho as necessidades de segurança do corpo, de recursos, moralidade, família, propriedade e por aí vai. O que acontece? Quando a gente prescreve atividade física, e por isso é importante a gente entender de relacionamentos, quando a gente prescreve atividade física, a gente está trabalhando com as pessoas aqui, ó, tá? O normal é isso aqui. Eu vou trabalhar confiança, conquista, autoestima com essas pessoas. Ela vai ter confiança nela, na capacidade dela, e ela vai ter confiança nos outros. Porque se relacionar é confiar.
Ela vai melhorar a autoestima, óbvio, vai melhorar a imagem, vai melhorar a sua condição de bem-estar, vai melhorar a autoestima. Ela vai conquistar resultados, ela vai conseguir correr melhor, digamos, ela vai conseguir fazer uma aula de spinning inteira sem se cansar e por aí vai. Então ela vai ter conquistas e ela vai ter o respeito da comunidade, né? O respeito das pessoas em volta, tanto família quanto vizinhos, enfim, né? As pessoas a comunidade que está em volta dela. Ela vai ter o respeito dessas pessoas porque ela melhorou a autoestima. Quando a pessoa melhora a autoestima, essa troca fica mais fácil. Ok. Quando a gente vem da autoestima, da confiança, conquista, respeito para os outros e dos outros, a gente está falando de prática de atividade física. Só que, galera, entende uma coisa. O momento hoje, o momento agora, o momento coronavírus, não está aqui mais. Não está aqui mais. E a gente continua entregando esse produto. A nossa linguagem de atividade física, a nossa linguagem, a nossa maneira de ensinar a atividade física continua aqui. Eu simplesmente transplantei do presencial para o online. Os mesmos exercícios, a mesma verbalização, quando na realidade todo mundo, inclusive quem estava aqui, desceu para cá. Todo mundo. O mundo inteiro de uma vez só veio para essa base de pirâmide. Percebe? Como é que está teu corpo? E aí quando eu falo corpo, eu falo isso aqui, ó. Será que as pessoas hoje, qualquer pessoa, rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, não tem nenhuma preocupação com a saúde? Será que todas as pessoas não estão preocupadas com a sua saúde hoje? Em se eu vou ficar doente ou não? Será que todas as pessoas, rico, pobre, muito pobre, não estão preocupadas com seus recursos? Os governos estão preocupados com seus recursos. Será que as pessoas que trabalham... Quantos de vocês talvez não tenham perdido o emprego? Eu trabalho na Bodytech e 50% dos meus colegas foi mandado embora. 50%. A Smart Fit demitiu 70% dos seus profissionais. Quantos conhecidos de vocês não perderam o emprego? Você está tranquilo quanto aos seus recursos? Ao quanto você tem de grana hoje? Ao quanto você pode ganhar? Ou seja, o mundo inteiro está nessa base. O mundo inteiro caiu do alto da pirâmide para cá. E muitas das vezes, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus cursos, enfim, que a gente trabalha aqui para pessoas que estão aqui. Deixa eu só... Cadê? Tá aqui. A gente trabalha aqui com... E aí eu brinco, né, com a linguagem do iê, vamos lá, uhul, com pessoas que estão aqui, que têm problemas, que procuram atividade física para resolver problemas na família ou problemas de intimidade sexual. A gente não entende por que as pessoas procuram atividade física. A gente só quer entregar para elas uma série muito maneira de glúteo e perna para ela ficar com o quadríceps bombando e a bunda dura. Enquanto na realidade, essa pessoa está tentando salvar o divórcio, o casamento dela. Quando na realidade essa pessoa não consegue achar intimidade sexual há alguns anos. E a gente está aqui, ó, entregando um produto completamente diferente, com uma comunicação completamente diferente. E hoje, nessa pandemia, as pessoas vieram para cá, ó. Tá todo mundo se questionando sobre a sua saúde, sobre os seus empregos, sobre os seus recursos, sobre o quanto elas têm de ter grana, por quanto tempo elas conseguem se sustentar. Essa comunicação é diferente.
A atividade física também. A atividade física entra aqui em tudo, tá? Tudo. Né? Se você pratica atividade física, óbvio, olha aqui, quantas coisas. A gente pode falar cada uma delas de aplicada à atividade física. Você melhora a sua capacidade de oxigenação, melhora o seu VO2, sua respiração melhora. Sua alimentação, se você faz mais atividade física, você vai ter mais fome. Se você come melhor, você vai se sentir melhor, o seu corpo vai responder melhor. Água, se você bebe água, você se hidrata corretamente durante a atividade física, o seu metabolismo vai funcionar melhor. Quem pratica atividade física, isso é mais do que provado, tem a vida sexual melhor. Quem pratica atividade física dorme melhor, porque o metabolismo funciona mais regularmente. E aí, óbvio, o estado de homeostase também fica mais regular. Quem faz atividade física faz mais xixi e mais cocô, porque o corpo funciona, o metabolismo, a homeostase funciona de uma maneira melhor. Ou seja, a atividade física está aqui dentro de tudo, gente, dessa pirâmide. Só que cada uma dessas coisas, cada linha dessa pirâmide, ela tem um tipo de comunicação diferente. E aí, o mundo hoje está aqui, ó. E aí, para eu entregar para essas pessoas segurança do corpo, segurança da saúde, eu vou ter que falar que a atividade física aumenta a imunidade. Só que está todo mundo falando que a atividade física aumenta a imunidade. E aí o que o profissional de educação física faz? Olha, atividade física aumenta a imunidade. Uhul, vamos fazer 15 polichinelos? Cara, aumenta a imunidade. Como? Tá na hora de você mostrar a profundidade do teu conhecimento técnico. Olha que lindo. Tá vendo a volta que eu dei? Eu fui lá no relacional, eu fui lá na tecnologia para chegar na importância do conhecimento técnico. Como a atividade física melhora a minha saúde? Como? Com que mecanismo fisiológico? Olha, se você faz, por exemplo, um cara, eu vou falar a minha vivência, um cara que pedala, né? O cara que pedala, ele pedala muito tempo. Então, quando eu saio para pedalar, eu pedalo, né? Eu tô com a camisa de ciclista hoje. Eu pedalo, sei lá, 3 horas. E é uma atividade muito intensa, né? Ela cataboliza demais. Então, por exemplo, ao final de um pedal de 3 horas e meia, 4 horas, quando você vai urinar, a urina tá marrom. Porque você tá com uma acidose metabólica absurda. A tua imunidade está lá embaixo. Então, você tem a propriedade de falar para um ciclista que, irmão, não vai pedalar, porque se você pedalar 4 horas, a tua imunidade vai cair, porque a tua acidose está muito alta. Quando você tem muita acidose, teu corpo está muito cheio de nitrogênio. O teu corpo não consegue absorver oxigênio suficiente para fazer as equações de uma maneira que reconstrua os seus glóbulos vermelhos e os seus glóbulos brancos, que estão carreados, estão ácidos. E aí, os glóbulos brancos são responsáveis também, além do oxigênio, de levar os leucócitos. Os leucócitos são os defensores do nosso organismo. E aí entra um vírus e entra e sai destruindo. Entendeu o que é fazer uma explicação técnica? E a gente não tem, galera, a gente não tem essa capacidade. Então, o profissional que vocês vão ser, serão profissionais que vão precisar entender muito bem a sua área de atuação. Lembra que eu falei lá atrás? A gente veio falando o que você quer ser, com o que você quer trabalhar, em que área. Você tem que dominar muito isso. Porque a gente vai precisar num futuro próximo, hoje, né? Seria um futuro daqui a 2, 3 anos, mas o futuro foi antecipado. A gente vai precisar de profissionais que tenham esse arcabouço técnico, profissionais que tenham essa capacidade técnica de saber, né, se
se relacionar, entender o relacionamento e explicar o porquê. Vamos lá, o que o Lucas escreveu aqui? Técnica, obrigação, planejamento. Exatamente. Entender as pessoas, né? Entender as pessoas. Perfeito, Lucas. O robô sabe dar a resposta, mas não sabe fazer as perguntas. Perfeito. É isso aí. Essa pirâmide está no monge. Essa pirâmide foi criada por um psicólogo chamado Abraham Maslow. E ela fala muito, ela é bem completa, assim, né? Ela vale muito a pena a gente estudar um pouquinho mais profundamente isso. E aí, galera, eu quero escutar um pouquinho vocês nesse tempinho que a gente tem ainda. E aí fiquem à vontade para falar ou para digitar. O que vocês esperam do futuro? Do mercado do futuro, do profissional que vocês serão no futuro? O que vocês esperam aí? Fala aí para mim. Estou aqui só ouvindo, vendo e observando vocês. Silêncio, gente. Fala aí alguma coisa. Vocês estão muito tímidos. Olha só. Profissional de educação física não precisa ser tímido, não. Profissional de educação física tem que saber falar, hein? Deixa eu abrir aqui. Miriam, por que é difícil fazer um prognóstico? Fala para mim. Por que é difícil? Questão de ser adaptável. Lucas, eu não diria adaptável, não. Eu diria que o profissional, ele não tem que ser só adaptável. Ele tem que estar preparado para fazer as adaptações. Né? Bia botou aqui, a solução todos entenderam na crise. Exatamente, Bia, é isso aí. Todo mundo aprendeu na dor. Quem está preparado sai na frente. Marcelo, vou falar 3 minutinhos. Né? Fica tranquilo. Daniel, legal isso, fazer as escolhas certas. A gente foi criado num padrão de que só existem 2 caminhos, né? O certo e o errado. Faz a escolha certa, meu filho, que você vai dar certo. Faz um concurso público que é estável. A gente não se dá o direito de errar. Erra. Falha. Entende, aprende com o teu erro e faz de novo. E não deu certo, faz de novo. E não deu certo, faz de novo. E hoje eu estou fazendo um curso e o cara deu um exemplo sensacional. Deixa eu ver se eu acho, eu vou aqui no Pai dos Burros para mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver o que responderam aqui. Fazer escolhas e usar o conhecimento técnico a nosso favor, buscar o melhor. Melhorar sempre. Miriam, hoje temos um foco, mas daqui a algum tempo tudo pode mudar. Muda. E aí, como é que você vai mudar? Você mesmo já respondeu. Prevendo o que vai acontecer. Existe, né, o mundo dá sinais. E aí, eu acho que eu poderia ter reprovado metade da minha turma de ética do período passado para a gente repetir esse período. Porque muita coisa do que a gente conversou no período passado, e muita coisa do que a gente falou nas aulas presenciais está acontecendo. Lembra que eu falei, e falei hoje, né? Só que hoje a gente já está no meio, de que
as pessoas, né, os profissionais de educação física, eles tinham que entender de tecnologia, eles seriam substituídos por robôs, né? O que aconteceu? Levou 2 meses para a gente ser substituído por robôs, por um aplicativo da Smart Fit, né? Então, a gente tem condições de prever, né? A gente tem condições de prever que os profissionais não estão preparados, tecnicamente, para se tornarem melhores. E aí, o mercado é intocável, né? Não tem... O que nós estamos sendo? Olha aqui, que eu vou mostrar para vocês sobre errar. Não ter medo de errar. Estão vendo a tela aí? Todo mundo vendo a tela aí? Tranquilo? Dá um joinha aí, quem tiver. Sim? Show. Todo mundo conhece isso aqui, né? Todo mundo já viu isso aqui. WD-40, né? Todo mundo conhece WD-40. Uma pampa, quebra um galho, serve para tudo. É sensacional, um produtinho todo mundo tem que ter, né? Usa para tudo, para qualquer coisa, para lubrificar qualquer coisa, a gente usa o WD-40. Correto? Não é isso? Todo mundo conhece WD-40? Pois é. Vocês sabem o que significa WD-40? Olha aqui, ó. WD-40 significa Water Displacement 40 Attempt. 40ª tentativa de dispersor de água. Ou seja, Norm Larsen conseguiu a fórmula do WD-40 na sua 40ª tentativa. Perceberam? 40ª tentativa. O cara, ele até chegar aqui no WD-40, num produto de fama mundial, um produto usado em todos os países do mundo, é um produto único. Ele conseguiu fazer isso na 40ª tentativa. Imagina, a gente erra 1, 2 vezes e desiste. Se esse cara desistisse, será que ele achava que o WD ia ser WD-01? WD-02? WD-03? Ele não desistiu. Ele só foi conseguir achar a fórmula na 40ª tentativa. E a gente tem medo. A gente para pelo caminho. A gente acha que se a gente não passar num concurso público, a nossa vida acabou. Né? Isso aí, Bia. Isso aí. Tá aprendendo comigo, né, senhores? A educação física vai ser uma das 3 profissões do futuro. Né? Lindenberg, o problema é que todo mundo copia. Criar, poucos criam. Crie. Criar nada mais é do que combinar uma solução que você já achou para um problema, uma solução que já existe para um problema novo. Isso é criar. Criar é combinar. Né? Criar é achar um problema novo e colocar uma solução que você encontrou em outro lugar. Exemplo, esse aqui, ó. Hoje vou usar o Google. Vou voltar aqui. Estão vendo a tela aí? Dá o joinha aí. Beleza? Show. Todo mundo conhece isso aqui, né? O velcro. O velcro também é outra invenção maravilhosa. Aí você vem aqui no oráculo e pergunta pro oráculo a história do velcro. Olha aqui, ó.
Um engenheiro suíço chamado Jorge Mestral, ele queria entender, ele estava procurando alguma coisa que tivesse uma aderência rápida. E aí, uma vez ele passeando, ele removeu, né, o famoso carrapicho. O carrapicho grudou na perna dele, aí ele, o que é isso aqui? E foi analisar o carrapicho no microscópio. E achou a solução, achou a resposta que ele estava precisando. Uma superfície pequenininha, com muitas garras, que se combinasse com uma superfície com pequenos fios, pequenos filamentos. E ele desenvolveu o velcro através do carrapicho. O carrapicho já existia. Então, ele combinou uma situação da natureza, ele combinou com o problema que ele tinha e transformou numa solução. E ele criou. Então, gente, criar, a gente não precisa inventar uma coisa completamente nova. Criar é combinar, né? Criar é combinar. Senão requer vai acontecer o que estamos vendo nesse exato momento. Muitos profissionais pirando por não ter como se sustentar. E, cara, isso é muito real, né? A gente tem, né, a falta de capacidade de se reinventar. A gente tem a falta de capacidade de ter calma, entender o problema, olhar o nosso repertório de vida. E aí é importante você ler, você estudar, você saber estudar outras coisas, ler, absorver conhecimento cruzado, ou seja, conhecimento de outras áreas. Porque quanto mais você entende, quanto mais você entende do mundo fora da sua caixinha, mais repertório você tem para poder entender e criar soluções para a sua vida e criar soluções para a sua realidade. É combinar o que você já viu em algum momento com uma coisa que você está precisando para agora. Então, galera, o profissional do futuro, resumindo, vai ser um cara que entende muito de pessoas, que entende muito de relacionamento, que a técnica é importantíssima desde que ela seja profunda o suficiente para sustentar as suas argumentações, desde que ela seja profunda o suficiente para você sustentar os seus relacionamentos. E é um cara que vai trabalhar em simbiose com a tecnologia. Ele vai trabalhar junto com a tecnologia. Ele vai trabalhar com a tecnologia, provendo os dados para ele fazer a análise e encontrar mais perguntas. Porque quem aprende não é quem responde, mas quem aprende é aquele cara que faz as perguntas certas. Então, pessoal,